Paz e graça, meus irmãos. Estou muito contente e estou muito feliz, estou sendo muito edificado, né, com os testemunhos que têm aparecido. Saber que cada um de vocês que estão aí do outro lado estão gostando do meu trabalho e eu tenho me dedicado bastante de acordo com aquilo que realmente eu posso fazer e me comprometendo com a minha salvação acima de tudo, porque é o maior recurso que nós temos, né? Não existe esperança em outro lugar, a não ser em Jesus Cristo. A gente nunca, em momento nenhum, pode desistir dele, porque ele é a nossa salvaguarda, né? Esse foi o último recurso que o Senhor nos deu, foi o seu Filho amado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é de extrema importância. A gente não pode, em momento nenhum, deixar passar essa riqueza que não tem comparação. Meus amados irmãos, para a gente não perder tempo, eu vou convidar vocês para vocês pegar o livro de Mateus, para a gente fazer um apanhamento da palavra e se alimentar. E nós vamos se alimentar junto, viu? Tenho certeza que você do outro lado vai ser bastante edificado, porque o objetivo é esse. A palavra de Deus, ela nos beneficia em todos os sentidos. Ela transforma a gente de uma maneira absurda. Quando a gente se coloca à disposição do Senhor, o Senhor faz coisa extraordinária nas nossas vidas. Foi feito no passado, vai ser feito no presente e vai ser feito no futuro. Deus, ele sempre nos surpreende com a sua atuação. Aqui está, lá no capítulo 8, do versículo 5 de Mateus, que diz, o título é A Cura do Criado do Centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado já em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei a saúde. E o centurião respondeu e disse, Senhor, não sou digno de que entrei debaixo do meu telhado, mas dizeis somente uma palavra e o meu criado há de ser sará. Pois também eu sou homem sujeito a poder. Tenho soldado a minha ordem. Digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado isto e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Irmãos, isso é muito maravilhoso e glorioso, essa atitude deste homem. Ele foi diante do Senhor Jesus, possuído de uma fé extraordinária. Ele, em momento nenhum, ele perdeu a oportunidade. Ele já tinha visto, ouvido a respeito do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus entrou em Cafarnaum, a notícia do Senhor Jesus se espalhava de aldeia a aldeia, de província a província, de cidade a cidade. A fama do Senhor Jesus transcorria de lugar para lugar. Eu não sei se vocês já ouviram falar que as pessoas têm um ditado popular dizer que a melhor propaganda é aquela que é feita de boca em boca. Ela é mais eficiente do que rádio, do que televisão, porque vai passando também as qualidades da pessoa, vai passando o notório de quem é aquela pessoa. E esse centurião tomou conhecimento do relato. E ele tinha um seu criado que era paralítico, que estava de cama. Segundo a Bíblia diz que ele estava sendo atormentado de dores, de todo desconforto. E aquele homem, o centurião, viu ele se agonizando, possivelmente nas condições que ele tinha, que possivelmente um centurião era tido como um sargento, né? Era uma pessoa que ali liderava grupos de soldados, e ali a Bíblia diz que ele tinha, o centurião já está dizendo o nome, tinha um grupo de 100 homens à sua disposição para o que desse e viesse, e Cafarnaum era um lugar que era caminho para as grandes cidades, como Egito, Sidom, Círios,
e tantas outras cidades importantes, porque ali passava várias caravanas de grandes comerciantes, de pequenos comerciantes, de grandes comerciantes de grande importância. Eu acredito ali que ali também tinha uma segurança muito grande ali em Cafarnaum do grupo de soldados, modo de ladrão, nos salteadores, para não roubar os pertences daqueles grandes comerciantes que passavam em Cafarnaum, caminho próximo a Galiléia, e possivelmente a caminho de grandes cidades, como eu aqui mencionei o nome de algumas cidades, e era realmente o caminho muito importante ali para os grandes comerciantes. E Cafarnaum foi o lugar que Jesus entrou, que tem como significado Cafarnaum, como cidade, como um lugar chamado Naum, né, em hebraico, e tem por significado aldeia da consolação. A aldeia da consolação. Veja que importância, de que nome tão maravilhoso, né? Assim eu posso dizer, com muito entusiasmo. Veja aí, e foi nesse lugar mesmo que o Senhor, sendo Ele o consolador dos consoladores, entrou naquela cidade. E você sabe que quando Jesus entra no lugar, algo diferente acontece. E Jesus entrava naquela cidade ali, e quando ele entrava naquela cidade, possivelmente ele descansava, possivelmente ele fazia o trabalho missionário, né? Ali levando a palavra do Senhor, fazia discípulo, curava leproso, doente, todos aqueles que se aproximassem do Senhor Jesus, não voltavam da mesma maneira. Ele não voltava em momento nenhum. E o centurião, muito esperto, muito inteligente, que assim a gente tem que ser mesmo, desse jeito, não perdeu a oportunidade em momento nenhum, correu aos pés do Senhor Jesus, se humilhou diante do Senhor Jesus, e aí ele disse: Senhor mestre, contou o que estava acontecendo na sua casa, contou o que estava acontecendo com seu criado, e ele disse: Senhor, eu tenho um criado na minha casa que eu tenho ele como um da minha família. E ele se encontra atormentado, ele é paralítico, está de cama, e ele está atormentado, né? Possivelmente de dor, algum desconforto no corpo, e eu queria que o Senhor curasse ele. Nesse momento, a Bíblia diz que o Senhor Jesus se interessou de ir até a casa daquele centurião. E o Senhor Jesus se ofereceu de ir até a casa dele. Que o centurião residia, de fato, em Cafarnaum, já naquela própria cidade onde Jesus acabou de entrar. E aí ele se interessou de ir à sua casa, de livre e espontânea vontade. Não esperou nem que o centurião o convidasse. Mas Jesus ficou tão alegre por aquela atitude nobre que ele teve ali diante do Senhor Jesus, se humilhar perante todos, né? E aí ele chegou para o Senhor Jesus e disse isso. Aí, e ainda tocou mais, ainda outras palavras, dizendo: Senhor, eu sou um homem que tem uma autoridade, eu tenho um soldado à minha disposição. Diga a um vem, ele vem, diga a outro vai, ele vai, né? Mas aí quando o Senhor Jesus se ofereceu de ir na sua casa, ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra que meu servo estará curado. Veja aí, que maravilha. E aí aquele homem, Jesus ficou impressionado com a atitude dele. Mas outra atitude que surpreendeu o Senhor Jesus foi justamente isso. Ele disse: Senhor, eu não sou digno do que entrei em minha morada. Ele conheceu que o Senhor Jesus era um homem santo, um homem divino, filho do Deus vivo. Ele não teve nenhuma sombra de dúvida, porque se ele tivesse dúvida, ele não tinha ido. Se ele tivesse com um pensamento muito religioso, ele não tinha ido a Jesus. Ele desconsiderou os sacerdotes daquele tempo e ele procurou o Senhor Jesus e diante dele ele confessou. Ele confessou os seus pecados, que era um homem impuro, que o Senhor Jesus é um homem santo, um homem divino, e que o teto dele estava sobre pecado, e que ele não era digno que o Senhor Jesus passasse por ele, debaixo da sua porta, dentro da sua casa, que era um lugar impropriado para o Senhor Jesus entrar. Veja aí, o homem se humilhou diante do Senhor Jesus de uma forma absurda. E outra coisa que me chama muito a minha atenção é que ele foi bastante humilde, né? A gente, quando precisa, o orgulho acaba. E ele estava vendo que a situação era de vida ou morte.
Que adianta você ter orgulho e você precisar, você podia até salvar seu parente ou você próprio, mas por conta do orgulho você não se humilhou. Aquele homem só venceu porque ele se humilhou. Se você se humilhar, né, diante de Deus, a sua vitória vai estar na sua mão, independente do que for. E quando ele disse isso, o Senhor Jesus se agradou da atitude dele, da humildade dele, da ação dele, e disse: hoje, vá em paz, porque teu servo já está curado. Aquele homem impressionou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus chegou quando aquele homem foi-se embora em caminho para sua casa, né? Possivelmente alguém já disse: olha, aquele que já estava doente já está com saúde. E aí aquele homem ficou muito feliz da vida e possivelmente muito agradecido, né? Porque tem pessoas que são mal agradecidas em tudo. Tem saúde e não agradece, tem trabalho e não agradece, tem família e não agradece, né? Tem o seu salário para se manter e não agradece. Agora ela não vê as outras pessoas que nada disso tem, que mora debaixo de ponte, que moram muitas vezes dormem em repartição pública, como terminal rodoviário, como banheiro sanitário, né? Passando fome, privação, não tem não tem casa, não tem família, não tem parente, vive como um andarilho pelo mundo, né? A gente temos motivo de sobra de agradecer, né? Às vezes o Senhor Jesus, ele quer nos curar. A pior enfermidade que eu posso dizer que existe no ser humano é a enfermidade espiritual. Não é a enfermidade física, não. É a enfermidade que eu posso dizer da incredulidade, da pessoa não reconhecer a soberania de Deus, não reconhecer o que o Senhor Jesus tem feito por cada um de nós, né? E Ele quer fazer, viu? Ele quer fazer coisas na sua vida que você nem espera. Basta tão somente você dar lugar para que isso venha acontecer, né? Porque o prazer do Senhor Jesus é salvar. O prazer do Senhor Jesus é nos consolar. O prazer do Senhor Jesus é de solucionar o teu problema. É de mudar a tua história, de mudar essa situação que muitas das vezes entra ano, sai semana, entra dia, sai dia e não tem jeito. Mas por que isso não vem tendo jeito? Porque a gente não tivemos uma disponibilidade de entregar, ou seja, não tivemos uma confiança. Porque se nós tivéssemos uma confiança em Deus, verdadeiramente, genuinamente, a sua vida seria outra. A sua situação seria outra. E ele tem o poder do controle de tudo que há no mundo. Ele tem o controle de tudo. Basta tão somente a gente tomar essa atitude como esse centurião. Esse centurião, que ainda me chama mais a atenção ainda, era que ele era gentil. Poxa, ele era gentil, como assim, como nós, né? Como brasileiro, né? Como Paulo também, que era gentil, né? Que não era judeu, nascido em Israel. Nós não somos nascidos em Israel. Para os judeus, antigamente, só quem ia ser salvo era eles, né? Era porque são um povo escolhido, um povo peculiar. Não, mas Jesus quebrou esse paradigma todinho. Jesus agora rasgou aquele véu ali naquela cruz, que foi rasgado, tirar a sorte com aquele véu de Jesus, e foi rasgado de cima a baixo, ou seja, acabou a separação. A salvação é para o mundo todo. Só perde essa salvação quem quer. Mas o mesmo Jesus que salvou aquele servo do centurião, que se encontrava paralítico, ele teve a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus, depositar sua confiança nele. E a história daquele homem jamais foi a mesma. Do mesmo jeito, Deus quer fazer com a sua vida também. Não é diferente, né? Independente da situação que você esteja. Se for enfermidade, Deus quer e vai curar a tua enfermidade. Entre no teu quarto, né? Possivelmente você possa jejuar, pedindo ao Senhor Jesus e ao Pai Celestial primeiramente, que o Senhor Jesus nos ensinou. Tudo que pedir ao meu Pai em meu nome será vos dado. Mas primeiro a gente tem que ir ao Pai e terminar em nome do Filho, porque nós não somos merecedores de coisíssima nenhuma. Né? Não adianta querer se gambar, não adianta querer ser melhor do que ninguém, porque não é. Viu? Nós somos pó e cinza, nós não somos melhor do que ser ninguém. Então, meus amados irmãos, fica aqui essa mensagem, né, que possa você aprender bastante com ela, que Deus possa te abençoar
na tua caminhada e na tua vida, no teu dia a dia, que a tua vitória está perto de chegar. A tua vitória não vai ser muito tarde. Então, somente confie que o que Deus está preparando para você é algo espetacular. Basta tão somente você não desistir dele. Porque a nossa vitória não está no começo e nem está na metade. A nossa vitória está no final. Então, tão somente use essa fé que esse homem se disponibilizou de tomar essa atitude. Só mudou a situação dele porque tomou atitude. Como é que você quer que Deus salve você se você não vai ao encontro dele? Porque lá em Mateus 7,7 é assim, aqueles que buscam, encontram. E aquele que bate, é aberto. E aquele que pede, recebe. Então faça essas três coisas. É um princípio da tua vitória, está aí. Então somente foque no seu objetivo. Que a tua vitória vai chegar, porque esse é o prazer de Deus. De ajudar aquele que precisa dele. Ele não só quer ajudar fisicamente, mas espiritualmente, tanto espiritualmente como fisicamente. Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E Ele nos ama um amor incondicional, um amor incomparável, um amor insubstituível. Viu? E o prazer de Deus é resolver teu problema. O prazer de Deus é resolver a tua situação. Então, que Deus possa te abençoar, te preencher com o seu Espírito Santo e que você possa compartilhar essa palavra com aquele que esteja necessitado de uma palavra. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Assim Deus permita.